Da nossa história. Jesus. Eu quero falar sobre um princípio fundamental que eu percebi que ele tem roubado mais pessoas da plenitude de Deus até do que batalhas exteriores ou algumas crises na sua jornada de fé. Existem autossabotagens que param a gente mais até do que algumas tentativas de sabotagem do inferno. É por isso que muitas vezes o inferno não vai nem tentar parar você, ele só vai tentar confundir você, porque você, quando está confuso, você mesmo se para. Você, quando está confuso, você mesmo se sabota, você mesmo aborta ações de Deus para você. Então eu quero falar sobre um princípio fundamental. Irmão, esse princípio, quando não é honrado, ele inclusive impossibilita Deus de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Então, um conselho de amigo, ouça, porque isso pode mudar a tua história hoje. Você está comigo? Diga amém. Amém. Eu quero pregar hoje sobre honra, o princípio da honra. E eu vou falar sobre algumas esferas em que a gente entender esse princípio pode liberar o sobrenatural, e não entendimento desse princípio pode sabotar o que Deus tem para você e para a tua casa. Alguém quer ouvir? Diga amém. Amém. Primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, guarda isso, é que não viver o princípio da honra sabota a plenitude de Deus sobre você. E se você quiser, pode tirar algumas anotações, take notes, pastor. E se Deus falar com você em algum momento, eu queria te convidar, reage a isso. Se você estiver queimando por dentro em algum momento da palavra, fica de pé no teu lugar, libera isso, reage, diga, preach, pastor, come on, so good, Jesus. Amém? Você está comigo? Vamos incendiar esse lugar, irmão, vamos incendiar esse lugar. Tem alguém frio do teu lado, vai queimar porque vai sentir o fogo que você carrega. Tem uma frase do pastor Drummond Lacerda que eu sou apaixonado. Ele diz o seguinte: a plenitude de Deus está esperando você crescer. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Tem recursos que estão disponíveis na plenitude que não vão ser liberados até que a gente tenha maturidade para acessá-los. E a honra é um desses princípios. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Por que é importante honrarmos a Deus? Porque a gente está deixando claro que a gente entende que é diferente Deus de qualquer outra coisa. Quando a gente ama a Deus, irmão, da forma como devemos amar, a gente passa a amar todas as outras coisas proporcionalmente também. A gente vê na história da igreja, muitas vezes, altares sendo levantados em paralelo a Deus, algumas bases de confiança sendo estabelecidas em paralelo a Deus, e o problema disso é que, se a gente ama outras coisas na mesma porção que a gente ama a Deus, é como se a gente não amasse a Ele. Se a gente confia em outras coisas com a mesma proporção que a gente confia em Deus, é como se a gente não confiasse nele. É o que a palavra diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus da minha salvação. Em outro momento o salmista diz, eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquele contexto, irmão, existiam várias imagens que representavam outros deuses pagãos. O salmista está dizendo, não é que eu não tenho outras opções de socorro, eu tenho, mas quando eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse pluralismo que a gente está vendo nos tempos de hoje, irmão, isso vai parar muita gente. Se a igreja se tornar genérica no que diz respeito à questão de gênero, ao que diz respeito à estrutura familiar tradicional, ao que diz respeito a projetos e sonhos de Deus, ao que diz respeito à santidade, perdemos o poder e a autoridade de ministrar em nome de Jesus. Um pouco de graça com um pouco de lei é como graça e lei nenhuma. Um pouco de santidade com um pouco de mundanismo é como santidade nenhuma. Então não dá para a gente diluir, irmão. Você está comigo? Diga amém. Amém. Então o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Deus de todas as outras coisas. A honra significa reconhecer que algo é extraordinário, valioso, precioso. Eu estou estabelecendo alguns fundamentos sobre o significado de honra e depois eu quero trazer uma aplicação prática para a tua história, amém? Conselho de amigo, não se distraia. Irmão, se a honra significa reconhecer que é algo extraordinário, o oposto também se aplica. Desonra significa tratar algo como se fosse ordinário, sem nada de especial, sem nada de mais. E é por isso que você vai ver sempre o teu pastor, o pastor dessa igreja, inquieto quando na comunidade que ele lidera não existe uma posição de honra como deveria, quando a presença de Deus se manifesta.
É por isso que em alguns momentos você já me viu subir aqui com uma fúria santa, dizendo: gente, pelo amor de Deus, ou a gente honra a presença de Deus aqui, ou então a gente fecha as portas e vai para casa. Por que isso? Porque eu entendi um princípio. Honrar a presença significa reconhecer que ela é extraordinária, valiosa, preciosa. Você está comigo? Diga amém. Nada mais importa. 1 Samuel 2,30 diz: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro princípio sobre honra, guarda isso: a honra libera o favor de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: a honra libera o favor de Deus. Segundo Samuel tem uma história que ela é muito clara a respeito do quanto a gratidão pelo aquilo que Deus fez pode gerar o novo de Deus, e como que a ingratidão por aquilo que Deus fez pode sabotar o novo de Deus. Irmão, o solo mais fértil para você semear novos milagres é no solo da gratidão. A gente reconheceu o que Deus já fez até aqui, é uma garantia de que o nosso coração está pronto para receber o que Deus vai fazer a partir daqui. Você está comigo? Não, vocês não estão comigo. Tem alguém que está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. 2 Samuel 6,14 diz assim: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. De um lado a gente tem um rei feliz porque a presença de Deus está de volta na cidade. A gente tem homens gritando de alegria, a gente tem músicos, a gente tem festa. Do outro lado, a gente tem alguém que observa da janela esse mover e despreza o que viu. Pega essa chave, irmão. Você normalmente vai perceber que pessoas que desprezam o que Deus está fazendo estão distantes demais do mover para entender o que Deus está fazendo. Todo observador tem uma opinião muito boa em relação ao que está acontecendo. Mas por que todo observador tem uma opinião? Porque como ele não está envolvido, ele tem sempre algo para falar sobre quem está se envolvendo. Os críticos falam demais porque fazem de menos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem uma citação, se eu não me engano, é do Leonard Ravenhill, porque está do Pleno Avivamento. Ele diz que se a igreja, é dele ou do John Stott, agora eu não lembro. Ele diz que se a igreja tivesse tantos intercessores como tem conselheiros, o Pleno Avivamento já teria acontecido. Tem muita gente que nunca fez querendo dizer como fazer, tem muita gente que nunca construiu querendo dizer como construir. Você está comigo? Então Mical está nessa posição, ela está observando da janela. Davi chegou ao ponto de dizer para Deus: eu não descansarei, nem as minhas pálpebras se fecharão até que a presença volte à cidade. Então esse rei que não economizou em esforços, exércitos, recursos, esse rei que sacrificou animais e fez uma estrada marcada por sangue até a arca chegar na cidade, esse rei que está celebrando o que Deus está fazendo, está de um lado festejando, do outro lado tem uma observadora questionando o que está sendo feito. Você está comigo? Agora olha o resultado disso. 2 Samuel 6,23 diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Guarda isso, irmão. Ingratidão gera esterilidade. Ingratidão gera esterilidade. A filha de Saul não conseguiu entender, discernir e celebrar o que Deus estava fazendo. Qual que é o resultado natural? Ela perde a capacidade de gerar a vida. Pastor, você está dizendo que mulheres estéreis são alguma forma alguma forma de maldição, algo de Deus? Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Não pega um fato e torna disso uma doutrina, ok? Mas nesse caso, Deus coloca no mesmo texto para deixar claro que o resultado do posicionamento de desonra dela trouxe esterilidade sobre ela. Então guarda isso, irmão, em nome de Jesus. Ingratidão gera esterilidade. Sabe o que eu acho mais incrível? É que quando Jesus estabelece a ceia, a igreja acabou transformando isso por um período num ato religioso. A gente faz para a gente não sei lá, talvez não pecar ou não se sentir sujo, quando na verdade a ceia não é um dispositivo religioso. A ceia foi estabelecida por Jesus como um memorial de gratidão.
A ceia é um dispositivo que Deus estabeleceu para que todas as vezes que a gente fizer isso, a gente lembre do que Ele já fez por nós. 1 Coríntios 11, 23, me ajuda, coloca alguns incendiários aqui na frente, irmão. Todo mundo no celular aqui, me ajuda aí. Eu sei que vocês estão tirando nota, mas me ajuda aqui, eu preciso de alguém queimando aqui. Tem alguém que está queimando aqui? 1 Coríntios 11, 23 diz: pois eu recebi do Senhor aquilo que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite